Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para essa live que a gente vai falar um pouco sobre a preparação para o oficialato da Polícia Militar do Estado de Goiás. Muito obrigado pela presença. Para quem não me conhece ou quem já conhece as nossas aulas, a gente sempre começa qualquer live, qualquer vídeo, fazendo uma oração, agradecendo a Deus por mais um dia, Pai, por mais essa oportunidade de eu estar falando com os alunos, falando com as pessoas que estão sonhando em se tornar oficial da Polícia Militar do Goiás, sonhando em uma nova vida, em uma nova carreira. Eu tenho certeza que o que motiva eles a estar aqui nessa noite é a decisão, que eles não estão satisfeitos com a vida, com a carreira que eles estão agora. Senão, não faria sentido nenhum buscar outros rumos. Então, Senhor Deus, eu peço que coloque no coração deles, confirme essa vontade e que eles entendam que é um processo a seguir. Há uma trajetória até alcançar esse sonho. E que eu possa ser usado, Pai, como um instrumento para que ajude esses alunos a alcançar esse sonho. Obrigado, Pai, por todas as oportunidades, por todas as portas que o Senhor abriu na minha vida. Obrigado porque o Senhor me capacitou até aqui. Se não fosse pelo Senhor, Pai, nenhuma das minhas aulas, nenhum dos meus projetos, nada daria certo. Eu entrego a Ti, mais uma vez, essa aula de hoje, para que eu possa ajudá-los, de alguma forma, ser útil a cada um desses meus irmãos que estão aqui buscando o oficialato da Polícia Militar do Goiás. E é assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém, Pai. Obrigado, pessoal. Obrigado por estarem presentes. Vamos começar aqui sem. Vai ser bem objetivo, tá? A live. Eu espero que, se alguém tiver alguma dúvida, né, eu fico à disposição. Bom, como vocês sabem, né, eu sou o professor Ricardo Ziegler, certo? Sou professor de Direito Penal Militar e Processual Penal Militar desde a minha aprovação para o CFO da PMDF, em primeiro lugar, isso foi em 2017, eu entrei nesse mundo dos concursos, né? Entrei como mentor de carreiras policiais. Na época estava tendo um concurso, né, de preparação para o CFO da PMDF, pessoal que entrou no CFP 6, 7, 8, 9 e 10, né, foram meus alunos ali, muitos deles, de mentoria e de cursos preparatórios aqui no Distrito Federal. Então, desde esse período, né, até 2023, mais ou menos, eu trabalhei, né, como professor e mentor em vários cursos, em vários projetos. Quem, né, primeiro me orientou, né, nessa trajetória foi o professor Leandro Antunes. Enfim, trabalhei em outras mentorias, em cursos grandes, em direção e tudo mais, mas há 2 anos atrás eu entendi, né, que o meu propósito era ter o meu próprio curso, minha própria mentoria para exclusivamente as carreiras de oficial da Polícia Militar, certo? Então, foi isso que foi feito. Essa é um pouquinho da minha história. Então, desde então, eu só trabalho com essas carreiras, eu só trabalho com essas perspectivas e lançamos então um curso para a PMGO. Então, nosso objetivo aqui hoje, tá, é falar sobre essa turma de mentoria, de pré-edital para a PMGO e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, a gente observou algumas movimentações de um novo concurso para o CFO da PMGO, isso há alguns meses atrás. A gente não sabe quando será a prova, a gente não sabe qual é a banca, mas onde há fumaça, há fogo. E tudo indica que não vai demorar. E uma coisa que você precisa ter na cabeça, que essa é uma grande oportunidade de carreira policial, sobretudo de carreira de oficial. Por quê? É um concurso, né, que após a formação, você vai receber aí acima de 14 mil reais líquidos e tem uma carreira muito boa, tá? Até depois de capitão, senhores, é a melhor carreira do Brasil de oficial. Certo? Os salários são os melhores salários do Brasil, possibilidade de gratificações, enfim, são muitas oportunidades mesmo na PMGO. Até tenente, né, o Distrito Federal, a remuneração é um pouco maior, mas quando chega a capitão, realmente há uma mudança significativa na carreira do oficial da Polícia Militar do Goiás. Então, e sabendo disso, né, pessoal, na boa, vamos jogar limpo aqui, tá? Ter uma carreira estável, né, remuneração aí de 15 mil reais por mês, certo? Plano de saúde, enfim, todas
os benefícios, né, que a carreira militar te proporciona, questão da aposentadoria integral, né, que é a única carreira que ainda proporciona isso. A gente sabe que para obter uma vaga dessa não é fácil, né? Isso não vai cair do céu, certo? Vai ter uma concorrência muito qualificada fazendo essa prova, beleza? Ainda que seja de bacharel em direito, né? Geralmente o pessoal do bacharel em direito, né, não é a primeira opção delas fazer oficial da Polícia Militar do Goiás. O pessoal vem estudando para Delta e de repente, cara, deixa eu fazer essa prova. Então, costuma vir uma concorrência muito qualificada. Por isso a decisão de abrir uma turma com um mês de antecedência aí, com um mês de antecedência antes, né, de lançar o edital, antes de qualquer movimentação. Por quê? Eu quero que meus alunos estejam muito bem preparados quando esse edital chegar. A gente fez isso com o CFO da PMDF, não dá para saber, né, se deu certo, por quê? Porque não saiu o resultado ainda do PMDF, não teve a prova ainda, né? Foi adiada. Mas, cara, pode anotar aqui. Tá ouvindo aí, Bruninho? Som. Tá travado? Beleza. Mas pode anotar isso aí, cara, né? Essa live vai ficar ao vivo, vai ficar disponível para todo mundo. Os alunos que fizeram o pré-edital conosco e fizeram a reta final conosco, eles estarão muito bem classificados nessa prova do CFA da PMDF. Eu tenho convicção. São alunos que estão com uma bagagem de preparação muito boa e eu vou apresentar isso aqui para vocês e por que isso vai acontecer, certo? Então, esse salário, pessoal, essa situação no Goiás são 150 vagas, certo? 150 vagas. Então, é uma concorrência que brutal, beleza? É uma concorrência muito complicada, muito qualificada. Não dá, certo? Quando sair o edital, vou começar a estudar. Não, deixa que na hora quando anunciar a banca, eu começo a estudar. Não dá, velho. Se você realmente é algo. Se você está aqui hoje assistindo essa live, com certeza tem um chamado no teu coração, cara. Eu gosto da carreira de oficial da Polícia Militar, faz sentido para mim, é o que eu estou buscando na minha vida. Mas, cara, não adianta só sonhar, certo? É o momento de você tomar uma decisão, beleza? De começar a se preparar em alto nível. Com todo respeito, eu fui praça da PMDF, né? Fui praça durante 7 anos. Mas não é mistério para ninguém que um concurso para soldado é muito mais fácil de passar do que um concurso para oficial, certo? Tem muito mais vagas, chama muito mais gente. A voga mudou, a realidade é outra. Praticamente 10% das vagas. A concorrência é mais qualificada, entende? A nota de corte que você vai precisar alcançar vai ser muito maior. A prova discursiva que você vai fazer exige muito mais treinamento e conhecimento. E é isso que a gente está disposto a fazer com você aqui. Uma coisa que eu acho muito interessante em Goiás é que nesses últimos 8 anos, né, a gente observou um salto na segurança pública daquele estado. É referência no Brasil a segurança pública no estado de Goiás. Então, as carreiras são valorizadas, os profissionais são valorizados, a sociedade goiana valoriza os policiais militares, os servidores da segurança pública em geral. Então, é um ambiente de trabalho, um ambiente as instituições, né, são é, muito próximas no sentido de entender, né, a importância da Polícia Militar do Goiás, então, e as próprias autoridades também. E aí, por isso que eu falei, cara, nos últimos 8 anos você tem ali, né, uma das melhores carreiras da segurança pública do Brasil, é sem dúvida nenhuma a carreira de oficial da Polícia Militar do Goiás, ok? Bom, e aqui eu vou falar uma coisa que eu acho que é uma das dúvidas das maiorias das pessoas, pelo menos foi a que eu recebi muito aqui, tá? Recebi muito nas nossas caixinhas antes da gente conversar aqui nessa live. Quais são os requisitos, então? Pessoal, tem requisito de idade, tá? São 32 anos. 32 anos na data da inscrição. Não pode ter o que ter? Não pode ter 33 anos, certo? Você pode ter 32 anos, 11 meses, 29 dias. Ah, mas no CESP o pessoal, cara, a gente não sabe o que aconteceu, tá? Na boa, no CFO da PMDF a gente não sabe o que aconteceu, por que o CESP indeferiu tantas inscrições, se foi a questão de envio de documentação, se foi a questão que eles interpretaram a questão dos 30 anos, né, de uma forma diferente. A gente não sabe ainda por quê, porque o concurso travou e o CESP não pôde publicar nada, não respondeu
a questão dos indeferimentos ou dos deferimentos, tá? Mas essa regra dos 32 anos, da idade mínima para os concursos da Polícia Militar do Goiás, eu vou falar sobre isso também, tá? É, questão de quem está na corporação. Essa regra, tá? Ela, em todos os editais, o Brasil todo, né? Jurisprudência dos tribunais todos entendem, não, cara, é a data, certo? A idade na data da inscrição. Porque o concurso pode acontecer várias coisas no meio do concurso, que nem está acontecendo. Tem suspensão, pode o curso de formação não começar na data que deveria começar, entende? Então, esse é o primeiro ponto, o requisito geral, tá? Bacharelado em Direito, CNH, carteira B e 32 anos de idade na data da inscrição. Não pode ter 33 anos. Perfeito? Agora vamos para os desdobramentos dessa situação. Primeiro deles, sou praça da Polícia Militar do Estado de Goiás. Preciso observar esse limite de idade? Não. Tá? Não. Quem é praça da corporação não precisa observar esse limite de idade. Foi reforçado isso na Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares. Então, se você é policial militar do estado de Goiás, é bacharel em Direito, você não precisa se preocupar com esse limite de idade, porque você já atende o requisito. Perfeito? Segundo ponto, professor, sou praça de outra força militar, de outra polícia militar. Preciso observar esse limite de idade? Eu vou falar a minha opinião, com base na interpretação literal da Lei Orgânica das Polícias Militares, e depois vou falar sobre algum assunto, mas com bastante cautela, e eu peço que você preste bastante atenção. Olha só, quando a Lei Orgânica fala, ele fala que esse limite de idade não será observado pelo policial militar daquela instituição, certo? Da instituição militar. Ou seja, o artigo é definido, né? Vou fazendo um resumo uma revisão de português para vocês aqui. O artigo é definido. Certo? É aquela instituição a qual ele pertence. Essa é a interpretação, certo? Que as bancas seguem, que as instituições têm seguido, ok? Ponto. Professor, sou praça PMDF, tenho 33 anos. Cara, quer fazer o concurso? Quero. Saiba, vai ser necessário judicializar. Tá? Vai ser necessária a judicialização. Tem tido êxito? Tem. Tá? Concurso aí recentes, Polícia Militar do Paraná, CFO Brigada Militar do Rio Grande do Sul, o próprio CFO da PMDF está tendo liminar para o camarada poder fazer a prova e tudo mais. Tá. A lei orgânica, ela é recente, ela é de dezembro de 2023. Então a gente não tem ainda uma decisão definitiva em sede de Tribunal Superior sobre esse assunto. Então, assim, é um risco, tá? É um risco. Agora, assim, está tendo muita liminar para o cara fazer a prova, para prosseguir nas etapas do concurso, isso está tendo, tá? Mas eu estou jogando limpo com você. Se você quiser, você é praça de outro estado, quer fazer o concurso para você fora da PMGO, tem mais, né, de 32 anos, é bacharel em Direito, é um risco que você corre, né? Porque você vai ter que judicializar e um custo também. Então, não sou daqueles, né, de falar assim, meu irmão, vem, tá tudo certo, tá de boa, a gente tem ótimos advogados, cara. Se existe algo nesse país, né? Na atividade policial, quem é policial militar sabe, desse fenômeno, né? Mas em todas as áreas é a tal da insegurança jurídica, né? É a tal da insegurança jurídica. Pode obter vários precedentes em determinado sentido, de repente, não, mas no seu caso não vai se aplicar. Então, assim, tem que ter muita prudência para tomar essa decisão, certo? Eu acho que vale a pena judicializar. Se você já está estudando, você é bacharel em direito, tá, meu irmão? Tá na pegada, véio, faz, judicializa. Se você pertence à associação de policial militar, provavelmente tem assistência jurídica para isso, não vai ter um custo tão elevado, mas saiba que tem esse risco, a gente não sabe ainda qual é o resultado final, né, da interpretação da lei orgânica, né? Eu falei a minha opinião e a minha interpretação. Podia muito bem estar aqui, né, falando para, quero aluno a qualquer custo, né? E eu falar, não, dá nada, meu irmão, tem um contato com advogados excelentes que conhece todos. Não, cara, não trabalho assim, tá? Tô jogando limpo, tô falando a verdade com vocês. Segundo ponto, bacharelado em Direito. Professor, estou no quinto semestre do Direito, estou no sétimo semestre. é, Posso, caso eu seja aprovado no concurso, eu posso apresentar o bacharelado só quando eu sair segundo tenente? Outro ponto, tá? Só que esse aqui me parece,
tá? Esse aqui me parece mais plausível o êxito dessa proposta, né? Porque o requisito é para o cargo de oficial, né, de bacharelado em Direito. E o oficial você só sai depois da academia e depois do período de aspirantado. Então, se você está cursando bacharelado em Direito, está próximo de formar, tem alguns anos ainda, né, mas, sei lá, o período que você tiver na academia você consegue concluir essa faculdade, eu acho que vale a pena sim, tá? Aqui, né, provavelmente você vai fazer um requerimento administrativo quando você for aprovado e tudo mais, e caso eles recusem a sua matrícula, vai ter que judicializar também. Mas eu vejo, né, tem vários oficiais, tem professores, inclusive, que entraram nessa situação, não tinham concluído o bacharelado em Direito, depois que que formaram, concluíram, e aí sim apresentaram o bacharelado para ser promovido a segundo tenente. Então há uma hipótese, né, mais plausível para o camarada que não terminou o bacharelado em Direito, quer fazer o concurso, quer estudar para essa prova, e caso seja aprovado, consiga apresentar ali depois da academia, né? Lógico, ele vai ter que cursar os dois ao mesmo tempo ali, o seu bacharelado em Direito. Então, né? Agora, e é isso, cara. Por exemplo, são 150 vagas, né? Provavelmente vão ser três turmas de 50, entende? Então há um tempo ali para você ser chamado, né? E a gente está na fase do pré-edital, nem saiu o edital ainda. Então, sim, meu recado para você que é bacharel em Direito, tá? Que está fazendo bacharelado em Direito e sonha em ser policial militar, e sonha em ser policial, meu irmão, vem conosco. Começa. Primeiro, cara, quando você entrar na nossa mentoria, na nossa turma, ter acesso aos nossos materiais, às nossas aulas, o seu nível na faculdade de Direito já vai subir substancialmente, vai se elevar muito, né? Você vai sentir uma facilidade no aprendizado de vários conceitos, né? Que às vezes na faculdade, porque o professor tem que caminhar um pouco mais devagar, ele tem outras virtudes acadêmicas, né? Que ele tem que desenvolver com vocês, não só, né? Questão de acertar, questão objetiva, questão discursiva. Então, você vai sentir essa diferença, tá bom? Então, meu recado para você que é bacharel em Direito e sonha em ser oficial da Polícia Militar do Goiás, vem para nossa turma, que vai valer a pena, e há sim uma plausibilidade de êxito, certo? Para você apresentar esse diploma somente na promoção para segundo tenente. Não estou falando que é certo, que vai dar certo em 100% dos casos, mas que nós já temos alguns casos concretos mais reconhecidos em que isso deu certo, tá bom? Bom, já respondemos aqui a pergunta do colega, vamos passando aqui, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a nossa mentoria. Professor, eu sou praça da PMGO, trabalho administrativo, 1 hora por dia de estudo expediente, 2 horas por dia à noite, durante a semana. Tem que estudar final de semana, né, Cacaroto? Tem que estudar final de semana também, né? Então, assim, as nossas metas, beleza? As nossas metas são elaboradas, né, com base na metodologia de estudo que desenvolvi, pensando nesse tipo de realidade. Camarada trabalha em escala, né? Trabalha, às vezes tem filho, tem família, mas precisa estudar. Mas, né, lógico, não tem milagre. Eu preciso ter tempo disponível para estudar. Eu preciso ter tempo disponível para estudar. Então, senão, cara, não tem nem porquê, né, eu estar aqui assistindo essa live, né? Eu preciso ter um tempo. E tem que encarar esse tempo como um trabalho, certo? É um trabalho depois do meu trabalho. Então, você vai ter hora para entrar, talvez não tenha hora para sair. Só vai sair quando você cumprir as suas metas. Então, você tem que ter esse compromisso, essa disciplina. Ninguém vai ficar controlando vocês. Isso é um outro ponto que eu quero falar com vocês também, tá? A nossa mentoria, ela tem algumas singularidades. Eu parto do pressuposto que eu estou aqui lidando, né, primeiro, com homens e mulheres adultos, homens e mulheres que querem ser comandantes, homens e mulheres que querem guiar a vida de outras pessoas, de valorosos policiais militares. Vocês vão comandar policiais militares que às vezes têm quase a tua idade, cara, de serviço. E nesse sentido, tá? Nesse sentido, você não espere que ao longo da mentoria eu vá pegar na sua mãozinha, né? E ficar falando, olha, você já estudou, Cacaroto? Ô, Elivelton, você tá tudo bem com você? Você estudou hoje, né? Cara, eu faço isso com
Nem estou fazendo mais, né? Minha filha de 13 anos, entende? Com você, que é adulto, que você está aqui porque você quer mudar de vida. Você está aqui porque você quer dar uma vida diferente para tua família. Você quer uma remuneração melhor, você quer uma carreira melhor. Não faz sentido, tá? Não faz sentido eu entrar nesse nível de assessoramento para você. Eu vou entregar tudo para você, meu irmão, tá? Tudo. Os materiais que você precisa estudar, as metas de estudo que você precisa cumprir, os artigos da lei que você precisa ler, o material de revisão que você precisa revisar, material de jurisprudência. Vai ter o nosso curso de discursivas, eu vou falar mais para frente, né, tudo que a gente vai entregar para vocês. Vocês vão ter acesso ao curso discursivo. Vai ter o CFO-Flix. São 2 temporadas, a segunda está quase terminando aí de gravar, né, com centenas, milhares de questões corrigidas. Tudo, tudo, tudo que você precisa saber. Vou te ensinar como você vai estudar, o que que você vai fazer para revisar. Vou semanalmente estar com vocês ao longo de 12 semanas em relação à nossa mentoria, mas toda semana eu estou ao vivo aqui. Toda semana eu faço uma aula que eu libero para todo mundo e fecho a aula depois para os nossos alunos e deixo gravado só para os nossos alunos. Então você vai ter acesso a tudo isso, mas não espere, certo? Que eu seja a tua babá, velho, tá? Eu estou lidando com homens e mulheres que querem ser comandantes, então vocês têm que ter mentalidade de comandantes. Se você não consegue liderar a si mesmo, ter a disciplina de cumprir aquilo que você diz para mim que você quer se tornar oficial, quer melhorar de vida, então como é que fica muito difícil, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, né? Antes de a gente avançar aqui na mentoria, mas é para que vocês tenham essa, essa consciência, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem missão diária de estudo. Deixa eu vou compartilhar daqui a pouquinho com vocês. Você tem meta diária de estudo. Você tem não vai ter um dia, meu irmão, que você não vai acordar e vai saber, cara, o que que eu preciso fazer hoje? Quem está às vezes começando a estudar ou voltando a estudar não se sente assim, cara, por que eu tenho que estudar isso e não aquilo? Não, será que esse material é melhor? Ah, não, mas eu gosto tanto de penal, acho que eu vou estudar penal. Meu irmão, acabou, tá? Tá tudo muito bem planejado, muito bem organizado, para que você saiba exatamente o que você precisa estudar a cada dia. Todos os nossos materiais, certo? E a nossa metodologia foi pensada para a carreira de oficial da Polícia Militar. Eu vou entregar para você o método que me levou ao primeiro lugar no CFO da PMDF. E a gente, né, fez essa análise, né, levando para a realidade da PMGO. Ah, mas tem diferença de banca? Tem diferença de banca. Mas tem uma coisa que é crucial para todo concurso de oficial da Polícia Militar. É a interdisciplinaridade entre o conteúdo que é cobrado e a atividade do oficial. Então, o direito penal militar, o processo penal militar, tem uma carga, né, muito grande na nossa preparação. Beleza? Nessas missões, pessoal, você vai encontrar a descrição detalhada do que tem que ser feito. Qual artigo de lei que você tem que ler, material teórico, as aulas, as questões. Tá bom? Sobre o material, pessoal, eu quero falar um pouquinho com vocês. Qual o problema que o CFO enfrenta e por que que eu entendi, né, que eu precisava e criar, né, ou desenvolver um curso para voltado para a carreira de oficial. Primeiro, como eu falei, né, eu tenho alguns ideais, né, eu entendo, sim, que a Polícia Militar é uma instituição importantíssima para a nossa sociedade. Eu diria hoje que talvez a mais importante. A instituição que se ruir, se cair, se desabar, provavelmente a gente vai viver um caos muito duro e essa instituição ela depende de bons oficiais. Ela depende de bons comandantes. Ela depende de comandantes que estejam preparados intelectualmente, moralmente e espiritualmente também, por que não? Então, é, essa questão de preparar só para oficiais tem um pouco do meu idealismo. Tá? Eu fui praça, fiquei 7 anos como soldado, eu conheci, né, várias situações na Polícia Militar, várias realidades, trabalhei em áreas nobres aqui do Distrito Federal e também em áreas muito carentes, de criminalidade alta, e eu percebi ao longo desse tempo que sim, cara, como bons comandantes fazem muita diferença na, na atuação do batalhão, na vida das pessoas. Certo? Ele pode elevar o potencial daqueles policiais, ou pode realmente ser indiferente também, né?
ou às vezes jogar aquele povo para baixo. Então, a questão de trabalhar só com esse público é porque eu tenho essa consciência, né? Eu tenho esse ideal de que vocês serão meus irmãos de farda. Provavelmente daqui a uns anos, a gente está aqui conversando, e daqui a uns anos a gente vai se encontrar num serviço, numa operação conjunta aqui na divisa, em uma instrução, num fórum, alguma coisa. Então, eu não estou preparando, né, somente, né, candidatos, eu estou preparando futuros irmãos de farda e de ideal. Isso é muito importante para mim, né? E assim, os alunos que não estão nessa conexão, né, geralmente acaba escolhendo outro curso e tudo mais, e tá tudo bem, né? Mas eu acho importante a gente reforçar isso aí. E quanto ao material, o que que acontece? A gente não tem curso especializado para carreira de oficial, vocês sabem disso. Você vai para os cursos grandes ou para outros cursos, né? Eles fazem adaptações de materiais, ou de carreira de delegado, ou de é, muitas vezes, né, de carreira de praça da Polícia Militar e dão uma adaptada, certo? Então acaba que o material ou é muito raso ou ele é muito profundo, né? E foi um problema que eu enfrentei quando eu estava estudando. Por isso que hoje, tá, eu fiz uma das coisas que me atrasou até de lançar uma mentoria, de lançar um próprio curso, foi essa questão de eu queria ter os meus materiais, cara, certo? Então contratei uma assessoria pedagógica, né? Fiz uma parceria para produzir materiais voltados para os públicos. Eu reviso os materiais, né? Leio todos eles, vejo, né? A gente vai explicar como é que vai funcionar a mentoria. Ah, pô, identifiquei alguma coisinha no material, cara, às vezes acontece, né? Pode mandar ali, né, no formulário, a gente vai fazer a correção, a gente explica na aula as dúvidas que vocês tiverem em relação ao material, isso é muito tranquilo. Então, vocês vão ter um material assertivo, na medida certa e voltado para a carreira de oficial. Tá? Não é um material genérico, beleza? Então vocês vão ter tudo. Não precisa comprar outro cursinho. Na nossa mentoria, você não precisa comprar outra apostila, outro cursinho, não. Tá? Todos os materiais vão ser entregues para você. Vocês vão ter as guias de revisão. Então, toda semana, vocês vão estudar determinados assuntos, certo? Na primeira semana, obviamente, eu vou fazer essa guia de revisão, né, que são questões. Eu dei uma inovada agora, né? Eu criei essas questões objetivas, certo? De múltipla escolha, questões de verdadeiro ou falso, mas baseado na memorização de lei seca. Cara, 70% da prova cabalmente vai ser lei seca, tá bom? A gente precisa estar familiarizado com esse tipo de pergunta, com memorizar, sem dúvida. Você precisa se lembrar no dia da prova. E para isso acontecer, você tem que ter uma repetição constante de determinados assuntos. E também algumas questões de discursiva. Por quê? O que que eu percebo, né? E agora eu estou vendo isso claramente. Eu lancei dois cursos ali para preparação para discursiva, tanto para a Polícia Militar do Paraná, quanto para a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Nós não treinamos para a fase discursiva. Nós não treinamos, nós não desenvolvemos essa habilidade de escrever. Então, às vezes, eu sei muito bem qual é a diferença de erro de tipo para erro de proibição. Agora, se eu peço para você escrever, você não consegue. Você consegue matar uma questão objetiva. Então, na guia de revisão também vai ter um momento ali para vocês escreverem, né, descreverem determinados conceitos, responder algumas questões. Então, esse material de revisão, ele é de acordo com aquilo que você estudou na semana. Então, você estudou na semana determinados assuntos, você vai fazer essa guia de revisão. Só que os conteúdos se acumulam, você concorda comigo, né? Então, na guia de revisão da semana 2 você vai ter assunto da semana um, da semana 2. Na guia de revisão da semana 3 você vai ter assunto da semana 3, da semana 2, da semana um. Né? A gente vai, é lógico, né? A gente vai dando mais ênfase, né? Mais conteúdo da semana da revisão, mas a gente vai estar sempre retomando alguma coisa que você estudou anteriormente. Tá? Então, é uma forma da gente manter ali, né, o nosso machado afiado, a nossa memória sempre treinada para ter contato com determinados assuntos que você já estudou lá atrás. Né? Isso você vai perceber claramente nas nossas metas de estudo também. E em tudo que está disponibilizado para vocês. Cara, quero fazer uma revisão aqui mesmo, vou assistir um Flix, tá bom? Eu trabalho com essa metodologia da alternância de estímulos também, né? Então você vai ter meta de leitura, português a gente vai ter videoaula, né? E meta de leitura para você
vou ensinar vocês, né, o ideal ali, né, de grifar as coisas, não ficar escrevendo, fazendo muito resumo, e metas de questões, né, e meta de revisão, que também vai nessa, né, revisão eu vou exigir que vocês escrevam, né, as respostas de questões discursivas já para ir, né, familiarizando você com essa habilidade, que é muito importante, né, para a sua preparação, tá bom? Para você alcançar esse êxito. Beleza? Tá. Além disso, né, pessoal, vou disponibilizar para vocês guia de jurisprudência. Esse material, cara, eu preparo ele com muito esmero, né? Eu procuro colocar jurisprudências que tenham pertinência com a carreira de oficial da Polícia Militar, tenham pertinência com a atividade policial, né? No caso de vocês, vou procurar algumas coisas que às vezes, né, foram julgadas no estado do Goiás, né? Assim como eu fiz no CFO da PMDF, né? Se eram leis distritais que foram declaradas inconstitucionais, ainda que se tivesse de direito administrativo, direito constitucional, o tema, eu coloco também. Então é um materialzinho curto, tá? Não é um material extenso, a gente coloca lá na última meta da semana, tá? A galera usa, né, o da carreira de direito, o buscador dizer o direito, que é muito bom, muito bom. Mas não serve pra gente que é pro cargo de oficial, pessoal, na boa. Porque que é muito, cara, é muito extenso, às vezes você vai estar lendo coisa que, cara, não vai cair na tua prova, sabe? Então, você não tem o tempo todo livre. Então, eu procuro, né, estabelecer esses critérios para preparar um bom material para vocês. Então, eu compilo alguns julgados. Eu estou usando muito o CJPOL, não sei se vocês conhecem, do professor Dr. Rodrigo Furro. Ele, né, tem uma bagagem muito grande ali, ele já foi policial militar, hoje é juiz. E nós temos materiais excepcionais, né, de jurisprudência lá na plataforma dele. Né? Eu extraio algumas coisas de lá, algumas coisas mais recentes, né, de penal militar, processo penal militar principalmente, para estar disponibilizando para vocês, tá bom? E com aula também, né? Vocês terão acesso, pessoal, de bônus, presta atenção. Vocês vão ter acesso ao nosso curso de questões discursivas. Qual é a vantagem do curso de questões discursivas? Primeiro, é uma revisão de algum tema toda semana. Segundo, você tem mais de 50 questões hoje discursivas voltadas só para a carreira de oficial da Polícia Militar. Então não são questões, todas as questões, quando eu pego uma questão de outro concurso, delegado, analista, tal, eu faço uma adaptação para a realidade do oficial da Polícia Militar. Então desde 2024, pessoal, janeiro de 2024, toda semana eu entro gratuitamente aqui no nosso grupo aqui do Telegram e ministro uma aula de resolução de alguma questão discursiva. Ou é uma questão de um CFO anterior, ou é uma questão que já caiu em algum concurso, certo? Eu faço algumas adaptações, ou uma questão totalmente original, toda semana. Professor, não tenho dinheiro para comprar o teu curso discursivo, não tem como, cara, tô muito apertado, não tem problema. Se toda semana você estiver no horário que eu colocar ali, que eu lancei a agenda, você vai ter uma aula, vai ter acesso, né, à questão, à correção da questão, tranquilo. Mas, cara, não, eu sei como é que é a vida né, policial. Às vezes, corrida e tal, o camarada não consegue assistir. Para os nossos alunos, ficam gravadas todas essas aulas na plataforma. Então, você vai ter acesso a todas as aulas de 2024 e as aulas de 2025, que continuam acontecendo. Então, toda semana tem aula de discursiva também, tá bom? Então, vocês vão ter acesso ao nosso curso completo. É, Inclusive, na quarta-feira tem aula. O pessoal, né, quiser conhecer um pouco mais da nossa metodologia, na quarta-feira você tem aula, né, de resolução de questão discursiva. Beleza? Então, vai ter acesso ao nosso curso. O que mais que a gente tem aqui? E também sobre o CFO Flix, tá, pessoal? Então, o CFO Flix é uma correção desse material de guia de revisão, né? A gente corrige, né, esse material, depois a gente transforma, né, em vídeo e os alunos têm acesso. Vocês vão ter acesso às duas temporadas que já passaram, das duas outras turmas de mentoria. Então, é, vão ter acesso ali à resolução de questões do núcleo duro, tá? De penal, processo penal, constitucional, administrativo, penal militar, processo penal militar, legislação penal extravagante. Então, cara, tá, tô no carro, deixa eu ouvir aqui, em vez de ficar ouvindo besteira, né? Cara, ouvindo a rádio, meu Deus, leem Magnitskis, Trump, Bolsonaro, meu irmão, eu quero passar na prova, bicho, eu quero resolver minha vida, velho. Depois eu preocupo em resolver o problema do Brasil, né? Planeta Terra.
Primeiro eu vou resolver minha vida. Então, todo o tempo que eu tiver livre, eu tenho que dedicar ao meu estudo, à minha preparação. Coloca lá, cara, certo? Fica lá ouvindo a resolução de questões, tá no trânsito. Então, meu irmão, quero, bicho, quero ter alguma coisa mais leve aqui. Já fiz muita questão, já li muito. Cara, deixa eu assistir aqui umas correções de questões. Pode ir direto ao ponto, né? A gente disponibiliza lá, né, os assuntos, né, do material. Então, você pode ir direto ao ponto lá, o que que você precisa revisar, o que que você precisa reforçar, tá bom? Então, esse é o nosso CFOflix, também vou ter acesso, tá? E, como eu falei para vocês, toda semana, tá? Toda semana nós teremos um encontro. Pessoal, eu não vou delegar a sua preparação para um mentor auxiliar. Sou eu que vou estar guiando você, cara. Toda semana a gente tem uma aula, toda semana a gente tem um encontro. A gente vai resolver questão, a gente vai tirar sua dúvida, a gente vai trabalhar suas dificuldades. Então, se você tem alguma dificuldade, professor, poxa, não estou conseguindo me concentrar em determinados assuntos, a gente vai conversar e eu vou te ajudar. Mas para você querer ajuda, certo? Para você querer evoluir, para você querer se desenvolver, você precisa ter essa consciência de que eu ainda não estou no lugar que eu preciso. Eu ainda não estou no lugar que eu quero estar. Porque se você já achar que sabe tudo, que tá tudo bem, e eu não preciso disso, não faz sentido eu caminhar com você. Certo? Então, essa é a ideia da mentoria. Eu atravessei uma estrada, certo? Eu atravessei uma mata. O meu facão não estava tão afiado, foi muito mais difícil. Então, consegui atravessar, cheguei lá no topo da montanha. E agora, eu vou fazer isso com você. Só que, cara, eu vou te entregar um facão afiado, eu vou te mostrar qual o caminho, vou te mostrar como é que você sobe nessa montanha. Agora, a decisão de abrir a mata, de caminhar, de persistir, é com você, não é comigo, tá? Eu vou te entregar tudo o que eu preciso, que está no meu alcance, para que você alcance isso que você está sonhando agora. Mas a decisão de fazer é contigo, tá? Então, toda semana a gente está junto, toda semana a gente tem encontro, beleza? Essa jornada não precisa ser solitária. Vocês têm o nosso grupo do Telegram também, em que vocês podem interagir entre vocês, certo? São pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você, que estão sonhando ali com a preparação profissional da Polícia Militar. Vocês vão conhecer outros irmãos de farda e vão ser os laços que, de repente, até acompanham você no curso de formação, né? Quem já é policial militar sabe o que eu estou falando. A única coisa, pessoal, que eu vou falar para vocês adquirirem extra é uma plataforma de questões. Então, ou Tec Concurso, ou que concurso. Não precisa da melhor assinatura, pode ser a mais barata, ela já te ajuda, tá bom? O nosso curso ele tem duração de 12 semanas, mas o acesso de vocês ficará por 6 meses do ato da matrícula, tá bom? Qual é o preço? Preço do investimento. Vou colocar aqui na tela. Tá? 797, ok? Esse, e pode ser parcelado esse preço. Agora, presta bastante atenção no que eu vou falar com vocês. Eu posso te prometer, cara, que o valor que eu estou te entregando agora, ele é muito superior ao preço. Mas já que a gente está falando de custo, né, eu quero que você faça uma reflexão aí. Quanto custa você continuar nessa situação? Na insatisfação que você está com o seu salário, com a sua carreira, com o seu dia, com a sua rotina? Quanto custa você continuar tomando decisões impulsivas? Compra vários cursinhos, vários materiais, tudo que você vê na internet. Não, agora eu vou resolver minha vida, eu vou comprar. Quanto custa isso? Se você está próximo da idade limite, né, e não é policial militar, quanto custa você viver ou nunca viver o sonho que você idealizou? Então, pessoal, como eu falei, eu estou comprometido com vocês até o dia da vitória, meu irmão, tá? E eu vou estar com vocês. Mas eu preciso que você também se comprometa na mesma medida, tá? Não é apenas comprar o curso, tá? Mas você tem que executar as missões diárias de estudo. Você tem que fazer aquilo que está disposto, né? Como mentor, eu não quero, né, que você seja apenas mais um aluno aprovado e se torne policial, né? Tem vários que acontece dessa forma, né?
Bom, como eu falei com vocês, né, anteriormente, é, é muito além disso, tá, pessoal? Eu quero estar com pessoas que têm os mesmos valores, que têm o mesmo propósito, que querem ser honradas, que querem honrar a farda da Polícia Militar, que querem ser bons comandantes. Então, não é só sobre ter alunos ou só sobre os futuros policiais. Não, cara. É sobre uma nova geração que a gente está formando de comandantes de Polícia Militar excepcionais. Eu creio. Daqui a uns 20, 30 anos a gente vai ter essa conversa. Pô, professor, olha o legado que a gente deixou. Olha como era enxergada as nossas polícias militares e olha como ela é enxergada hoje. Vai dar certo. Tá bom, pessoal? É isso, tá? O link tá postado lá no WhatsApp, tá na bio do Instagram, tá no grupo do Telegram. Eu já vou ficando por aqui, tá bom? A gente vai ter encontros semanais. A partir da semana que vem, a gente já começa a ter o primeiro encontro aí da nossa turma. Foi muito bom estar com vocês, foi uma honra. Muito obrigado, né, pela presença. Sejam bem-vindos à nossa formação. Tenho certeza que muitos de vocês vão estar conosco. E a partir de agora eu sou o seu mentor e você vai estudar com o método que me fez alcançar o primeiro lugar no CFA da PMDF, tá bom? Muito em breve vocês vão estar do lado de cá, comigo. Um grande abraço e é isso, pessoal. Agora eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá, Jonathan. Melhor pagar o preço agora é esse aí, Jonathan. Amém. Professor, boa noite. Estou começando do zero. Renato, a mentoria é muito para quem está começando do zero. Tanto que eu falei isso. A galera que está, é, poxa, está na faculdade de Direito, ainda não fez nenhuma prova, né? Às vezes, cara, nem começou a se preparar para a OB. Cara, faz muito sentido a mentoria, porque eu não vou só entregar o material para você, cara, eu vou ensinar você como é que você tem que estudar, o que que você tem que focar, eu vou entregar um material que é assertivo para você, entende? Então, vale muito a pena. Quem está avançado vai deslanchar ainda mais. Por quê? Porque vai manter o machado afiado, cara, vai continuar estudando, entende? Então, é sobre isso, beleza? Pessoal, tem mais alguma dúvida? Se não há dúvidas, há dívidas, né? Como diria na nossa corporação. Eu espero vocês, tá bom? Tenho convicção que as metas começam a partir do momento que você faz a matrícula, já tem meta disponível lá, cara. Tá bom? José, vim do seu Instagram, eu sou formado em biologia. O curso não vai ser para mim. Isso, cara. José, aqui essa mentoria que eu estou lançando agora é só para oficial da Polícia Militar do Goiás, que exige bacharelado em Direito. Cara, a gente tá com uma turma aberta, certo? Para PMDF, para oficial da PMDF, que é nível superior em qualquer área, beleza? Se fizer sentido para você, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, beleza? Também uma excelente oportunidade. Agora sim, é, depois me procura ali no privado que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? E vai ter algum curso para praça, né, do Goiás também, que aí é nível superior em qualquer área, para PMDF, né? Eu acho que ainda demora aí um ano, 2 anos para começar, porque geralmente a galera que estuda para soldado não pega um pré-edital, né, velho? O pessoal espera ter notícia do edital para começar a estudar e tudo mais, e tá tudo bem, né? Mas para o oficial eu entendo que é imprescindível, imprescindível não, porque tem gente que, né, passa e não faz isso, mas é muito importante que você comece a estudar antecipadamente, né? E mantenha-se estudado. Não, o grupo do Telegram, Ávila, o nosso grupo Telegram é para carreira policial militar em geral, né? A gente fala muito sobre penal militar, processo penal militar, quase toda questão a gente faz uma interdisciplinariedade, né? Mas o nosso foco maior é para oficial PM em geral, tá? Agora, quando você fizer a matrícula, aí vai ter um grupo exclusivo dos alunos desse concurso, tá bom? Um grupo exclusivo da turma, beleza?
Ô Barreto, já conversamos, é um chamado, cara. Eu creio, tô te esperando, e, meu irmão, vou te falar. Advogado soma muito, cara. Soma muito quando a gente vai trabalhar na rua, por orientação. Cara, a gente sabe que hoje que muitos dos flagrantes que caem, né, é por falta de técnica nossa mesmo, né, de não fundamentar muito bem as nossas decisões. Lógico, o pessoal tem decisões, né, extravagantes ali, tem. Mas tem muita coisa que é falta de aprimoramento técnico nosso na parte do direito. Então, quem é advogado, né, e cara, né, como eu falei, como oficial, você vai ter outras portas, né, você vai estar numa função, às vezes, que você vai dar instrução para os policiais, você vai estar passando essa experiência. É sobre isso, tá bom? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Então é isso. Eu vou encerrando a live por aqui. Ela vai ficar disponível para vocês, tá bom? Fique com Deus. Fico disponível ali também no Instagram. E semana que vem já temos lá nosso primeiro encontro com os nossos alunos, tá bom? Um abraço. Fiquem com Jesus. Até mais. Obrigado, Fabi. Valeu, Renato.